para explicar um pouco o que é o EPS, para quem não sabe. E o nome EPS vem disso, Expanded Polyestyrene. Poliestireno, na realidade, é um pequeno cristal feito pela indústria petroquímica e que ela tem um peso relativamente alto. Ela pesa 1.030 quilos por metro cúbico, quer dizer, bastante pesada. E ela é expandida a quente, num sistema de vapor, e com isso ela perde de 20% a 50% do peso dela, ela expande, é uma pré-expansão que ela é feita para se tornar uma partícula mais leve e mais ampla, e dentro dela vai um gás, que é um gás pentano, normalmente é o pentano, e esse material, depois de ele descansar um pouco, ele é colocado numa prensa, como essa que está aqui. A fotografia não é muito grande, mas é uma prensa extremamente rígida, que tem 4 metros e pouco de comprimento, por 1 metro e pouco. Esse pouco, depois vocês vão entender por quê, por 1,5 metro e uma folga a mais. É colocado uma certa quantidade, que depende das condições de expansão e compressão que ela vai sofrer. Ele acaba saindo um bloco, que ele inicialmente não é muito rígido, e vai ganhando rigidez à medida que ele descansa fora da prensa. Ele é extrudado dessa prensa. Tá? Essa fotografia aqui mostra, na realidade, o processo de extrusão. Esse símbolo aqui empurra para ele se tirar da forma, que a forma fica muito apertada, né? O bloco lá dentro. E ele é colocado para descansar, onde ele expulsa um remanescente do gás que tem lá dentro. Tá? E com isso ele se deforma. Normalmente ele contrai, perde a sua geometria, passa por uma mesa de corte para colocar ele rigorosamente em esquadro e com dimensões exatas. Porque a aplicação dele necessita de dimensões exatas, que ele esteja plano, com todas as faces planas e paralelas, para facilitar a execução da obra. Então, esse é o processo. Falando de maneira rápida, qual é a diferença entre o EPS e um outro isopor comum de embalagem? É a quantidade de pérola que você coloca dentro da máquina. O resto, processo de produção mesmo, é a prensa, que é uma prensa gigante, e a quantidade de pérola que você coloca lá dentro para você conseguir a densidade que você precisa, que é da ordem de 23 quilos por metro cúbico. Normalmente, um bom isopor para ser utilizado numa obra de engenharia precisa estar entre 20, mínimo, e 23 a 25 quilos por metro cúbico. Se você comparar com um solo, ele é 50 vezes mais leve, ou 100 vezes mais leve que um solo, e por isso é que é um material excelente para regiões de solo mole, região onde você tem dificuldade com deformação causada pelo peso. Tá? Quando você extrai um bloco desse, o ideal é que ele tenha uma aparência como essa. Ele é liso e tem até um macetezinho, se você der uma batucada nele, você vai ouvir um barulho diferente de quando ele está em má condição. Não sei se está dando para ver bem a imagem, mas ele está totalmente... Você vê as bolinhas de isopor. Isso aqui é quase que um isopor de embalagem, né? Mas esse saiu de uma máquina, foi extrudado dessa forma, quer dizer, ele foi inadequadamente produzido, não serve. Você vai medir se ele vai estar com 16, 18 quilos por metro cúbico, totalmente inaceitável para obras de engenharia. Tá? Então, a principal característica que nos leva a utilizar é o peso, a facilidade de você executar em situações onde a utilização de qualquer material convencional é inadequado. Existem obras que você executa pela facilidade e pela falta de espaço, como foi o caso de uma obra que vocês vão ver aqui, que foi na República Dominicana, que foi uma situação um pouco diferente. Tá? A utilização são diversas, algumas das quais eu não sei, não achei na literatura se já foi utilizado. Esse é o caso mais clássico, que é um aterro de rodovia, em cima de argila mole, na maioria dos casos. Tá? Nós temos aí pelo menos 2 casos em que a gente utilizou. Na Vila do Pan-Americano, muitos anos atrás, quando ela foi no Rio de Janeiro, Pan-Americano, e na BR-101, que talvez tenha sido o evento que mais divulgou a utilização de EPS naquela época, foi publicado um artigo sobre isso. Encontro de ponte, e um caso que a gente utilizou foi no acesso à ponte do Rio Tubarão, e outro foi no acesso a Caxambu, da Rota das Bandeiras da Odebrecht. Aqui utilizado para estabilização
de taludes. Você faz uma obra de estabilização, ela pode ser mais leve, você, em vez de colocar solo atrás como retroaterro, você coloca isopor. E com isso, os impulsos são infinitamente reduzidos e a tua obra pode ficar mais esbelta, mais leve, com a mesma característica. Tá? Esse nós usamos numa escola, que foi um caso bem sério no Rio de Janeiro, uma escola do SESC. É a possibilidade de usar em ferrovia, numa ponte ferroviária. As características de formabilidade aceitam a carga que vai ser aplicada mesmo num trem de minério de ferro, que é um trem bastante pesado. Estruturas de contenção, também eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, mas você vê que a retroia está sendo toda ela feita com isopor, em vez de utilizar terra ou qualquer outro material. Aqui é aterro sob tubulações, também. Tubulações, às vezes, você precisa fazer uma parede mais grossa, tem que usar uma estrutura mais pesada para fazer uma drenagem, passagem embaixo de uma pista, você, em vez de colocar terra, coloca isopor, trabalha com uma estrutura também mais esbelta. Tá? Um dos casos que a gente utilizou foi no SESC também, eu vou mostrar para vocês mais adiante. Paisagismo, não tem terra, usa isopor, depois coloca uma camada de terra fértil para botar teu paisagismo em cima, e até arquibancada para teatros e cinema já foi utilizado. Tá? Você tiver isopor perto, custa mais barato que madeira, concreto, qualquer outra atividade que você possa, qualquer outro material que você possa utilizar para fazer arquibancada, ele é muito fácil de você aplicar. Tá? Uma vantagem importante que não nos afeta muito é o fato de ele ser um material que resiste bem a áreas sísmicas, porque ele não se deforma, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Tá? Então, o Japão utilizou com muita frequência para aterros, os aterros suportam de maneira muito mais adequada o EPS do que solo. Tá? Então, é uma vantagem significativa em áreas sísmicas, como é o nosso caso. Esse aqui é o comportamento clássico de um EPS, numa curva tensão-deformação. E é importante a gente perceber por quê. Porque ele tem uma deformação que ele primeiro ele cresce a resistência dele muito rápido para pequenas deformações, depois ele entra num trecho praticamente plano, e depois ele aumenta a tensão muito com deformações pequenas. Por que isso? Porque você tem um espaço vazio muito pequeno, ele comprime com facilidade, e você começa a ganhar muita resistência, muita carga, você pode aplicar muita carga para acréscimo de deformação muito grande, muito pequenos, porém a deformação já está muito grande, está inaceitável para nossas obras. Tá? Então o que a gente procura trabalhar é nesse trecho aqui inicial, que é representado por esse primeiro trecho aqui da curva, 5%, no máximo 10% de deformação. 10% de alta, a gente procura trabalhar sempre na faixa de 1 a 5, preferivelmente na faixa de 1%, que a gente consegue com facilidade. Tá? Então esse é o comportamento do EPS, e você tem que testar ele para isso, para ver se ele está adequado, e nós vamos ver no final como é que isso é feito. Certo? Eu acho que, salvo engano, nós fomos a empresa que mais executou projetos com esse tipo de material no Brasil. Nós temos todos esses projetos aqui que foram feitos, tá? Executados e acompanhados. E começa com acesso à Vila dos Atletas do Pan-Americano, acesso a Caxambu, o encontro de ponte do Rio Preto, que foi a BR-101, o acesso à Vila do Tubarão, aterro desse viaduto aqui na República Dominicana, Cienfuegos, aterro de estabilização na Escola SESC, aterro de implantação da ciclovia na Escola SESC, e o lote, esse aqui eu deixei por último, que é um caso mais pitoresco, que é uma ruptura observada. Não foi nosso projeto, nós refizemos o projeto, nós fomos lá para consertar. Vou passar rapidamente por esses casos para a gente ver as características. Esse caso aqui foi o primeiro que a gente utilizou na época do Pan-Americano, já tem, sei lá, alguma coisa como 20 anos, e existia essa estrutura aqui, que é um aterro sob estacas, numa região de solo muito fraco, muito fraco. É um solo que parece mais uma geleca, sabe aquele brinquedo de criança que escorre no meio dos dedos? Parecia aquilo. Resistência baixíssima, e nós tínhamos que fazer um acesso à Vila do Pan-Americano que entrava de topo nessa estrada. Qualquer empuxo aplicado nessa estrada, a estrada ia romper porque ela era hipostática. Então, solo não era solução. E surgiu a ideia, naquela época, de usar isopor. Já existiam alguns casos fora do Brasil de utilização, e nós nos aventuramos essa... E era um caso bem complexo em termos de geometria, tá? Porque você vê totalmente em curva, né?
e a gente não tinha tanto know-how ainda como fazer. Hoje a gente já projeta de tal modo que as peças venham cortadas da fábrica, através da mesa de cordeiros, que é muito mais preciso que nós estamos cortando com fio de violão na obra, tá? Para conseguir fazer essa curva, porque a gente tem que evitar espaço entre os blocos, tá? Então foi uma obra desafiadora com o primeiro caso, mas também era um aterro relativamente pequeno. Nós utilizamos ali alguma coisa com 100 a 120 blocos, que é considerado uma obra pequena. E está aí até hoje, funcionando, operacional, não derrubamos a pista que existia, felizmente, né? E foi um caso que nos colocou assim, com visibilidade no mercado para esse tipo de solução, e fomos chamados para outras situações. Esse caso é o caso do acesso da Caxambu. Isso aqui é um encontro de um viaduto, aqui em cima passar um viaduto. Era um aterro relativamente alto, mas curto, devia ter uns 150 metros de comprimento e uns 5 metros de altura, 5,5 metros de altura, né? Um sucesso. Ele teve um problema, que foi uma exigência do cliente, que a gente fizesse a proteção lateral, além das proteções que a gente faz naturalmente, que a gente vai conversar um pouco sobre elas, um concreto projetado, para dar um acabamento talvez um pouco mais distinto. E o concreto projetado trincou. E aí sobrou a dúvida se o trincamento vinha só do concreto projetado ou na proteção mecânica que é necessária. E isso nos fez abrir alguma janela na trinca e mostrou que a proteção efetiva exigida estava intacta e era só o concreto projetado, que era puramente paisagismo, né? Então, sem problema, não teve problema. Esse é o caso da BR-101, que foi o caso mais clássico. Foi uma ruptura causada por um método construtivo, quer dizer, a empreiteira, aí ela tinha o hábito de nós estávamos fazendo acompanhamento com instrumentação, e era uma região que recalcava muito, então nós estamos restringindo a velocidade de execução da obra pela instrumentação, mas quando a gente liberava, eles tinham o hábito de trazer, nós vamos precisar aqui 20 carros de material, eles levavam o material e empilhavam. Eu dizia, você tem que empilhar na região nobre da tua estrada, não na região difícil. E eles insistiam em colocar em cima, mais próximo possível do aterro que ia ser executado, para só espalhar e compactar. Fizeram uma pilha de 1 metro, rompeu. E foi uma ruptura bem significativa, de um material que já tinha uma capacidade de carga muito baixa, se tornou um material totalmente deformado e sem capacidade de carga nenhuma, e a solução foi usar isopor. É um trecho de 80 metros que rompeu, e essa aqui é a estrada acabada. Você vê aqui tem alguns pontos de monitoramento, nós ficamos monitorando recalque dela durante 1 ano, com leituras mensais, e o recalque foi de 1 milímetro depois do ocorrido, e a pista está lá até hoje. Tá, então esse foi um caso bem interessante. Esse é o acesso a Tubarão, esse foi o mais alto que a gente fez, porque como esse rio é navegável, você tinha que ter uma área livre de 8 metros. Tá? Esse ele foi desenvolvido pela Triunfo, construiu a Triunfo, com a participação do professor da Universidade Federal de lá, que era um parceiro meu de mestrado, e muito bem sucedido também. Esse é o caso da República Dominicana. A República Dominicana, você tinha uma argila mole que não era extremamente mole, mas era um aterro relativamente alto, mas o problema é que ele estava encaixado numa rua. Então você não tinha lugar para fazer nenhum tipo de saia para a construção de um aterro convencional. Ele ia invadir não só o remanescente da rua, as pistas laterais, como as estruturas que tinham no entorno, lojas e casas. Então a solução foi fazer com EPS, e esse caso foi interessante porque como era uma obra financiada pelo governo brasileiro, tinha que ter parte das compras feitas no Brasil, e a pérola foi comprada no Brasil e levada para lá para uma empresa fazer a expansão dos blocos. E como pagamento pela expansão, ele recebeu pérolas de presente, né? Então foi uma troca de expansão por pérolas. Ele considerou essa pérola muito melhor do que a americana que ele trazia, dava um rendimento muito maior, um resultado do bloco muito melhor. E foram os 2 encontros. Tinha uma ponte no meio, fizemos encontro norte e encontro sul. E depois ele foi forrado com terra armada, como se fosse todos os viadutos deles da cidade tinham terra armada, eles queriam fazer isso igual, então nós projetamos uma estruturazinha de concreto que a gente colou a terra armada nele para ficar com a mesma cara dos outros, e ficou bem interessante.
Tá, aqui você já vê a terra armada subindo, as placas subiram junto com o bloco. Esse caso é um caso interessante e até, vamos dizer assim, complexo, porque era uma área muito grande, muito próxima de onde era o acesso da Vila do Pan, só que do outro lado da rua, uma região que já tem um solo, uma argila muito mole, 12 metros de profundidade, ia ser construída uma escola SESC de ensino médio. Tem uns 12 prédios, edificações pequenas de 3 pavimentos, e a solução que foi dada à época da construção da escola foi fazer um aterro sobre estaca, reforçado com geogrelha, quer dizer, estaca, capitel, geogrelha e aterro, né? E na área dos prédios foram deixados espaços abertos, tá? Então, como solução de engenharia, aterro sobre estaca numa área como essa, não era exatamente recomendada, mas é o que foi feito. Você tem dificuldade de fazer o engastamento, porque a tela tem que ficar muito bem esticada, a malha tem que ficar bem esticada, não pode causar transferência de tensões do solo para as estacas. E principalmente nos buracos onde ficaram abertos sem a solução. Também você tinha dificuldade de fazer engastamento. E os prédios foram construídos sob estacas e começaram a trincar. Isso aqui que vocês veem é uma trinca que abriu na maior estrutura que eles tinham lá, que era uma biblioteca, que era um vão livre muito grande. E no dia que essa trinca aconteceu, a secretária que trabalhava na biblioteca estava sentada aqui embaixo, né? Atrás dessa parede, eu vi o barulho e falou: nossa, o que aconteceu aqui? Abriu uma trinca desse tamanho. Eu estava realmente, eu fiz uma inspeção para conseguir entrar no subsolo, tinha bloco de estaca que estava rotacionado a 30 graus, tá? E em cima disso aí nós começamos a fazer um estudo para descobrir o que estava acontecendo, que já tinha tido uma outra estrutura que tinha recalcado, foi feito um trabalho de macaqueamento para trazer ele de volta e reforço de fundação, mas não tinha sido feito nenhum estudo mais detalhado para definir a causa, porque aconteceu no primeiro bloco, era um bloco administrativo, aconteceu na biblioteca, e o nosso estudo levou à conclusão que era um efeito chamado efeito Chebotaryov, que é um efeito que a gente chama de efeito de pasta de dente, né? Você tem uma pasta de dente que você espreme e a pasta de dente sai. Quando você aplica um recalque num solo muito mole, ele tende a causar um esforço horizontal, e pode ser muito grande esse esforço, e ele é difícil de você quantificar, tá? Então, do momento que você define que o efeito é esse, você tem que tentar evitar esse efeito. E evitar esse efeito é você tirar o esforço que causa essa força horizontal. Isso significa fazer uma escavação, para o bloco não ficar submetido a esse efeito horizontal. Só que você causa uma escavação relativamente grande, quer dizer, nós tivemos que afastar, eu acho que tem uma outra foto aqui adiante, está aqui, olha aqui, isso aqui é o isopor, isso aqui é a estrutura da biblioteca, isso aqui é o isopor. Era uma escavação de 5 metros de comprimento, de largura, né, da estrutura para cá, com 1,5 metro de profundidade, onde circulavam 2.000 crianças. Então aquele buraco era totalmente inaceitável. Qual é a solução? Isopor. Isopor não causa efeito de Chebotaryov. Ele não tem peso, então não tem efeito, não tem esforço horizontal, tá? Então fizemos um reforço de fundação, porque a estrutura estava comprometida por causa das deformações, e o entorno, nós fizemos escavação de 5 metros por 1,5 metro e enchemos com isopor, colocamos uma capa de terra preta e grama e ficou nessa situação. Isso aqui é a escavação que você vê, a estrutura está aqui, isso aqui foi tudo preenchido com isopor. Aqui mostra a obra sendo executada, tá? E na realidade, tudo ali recalcava. Tinha uma rua periférica que recalcava, uma ciclovia em toda a área que recalcava, todas as ruas internas recalcavam. Então, quando essas estruturas começavam a sofrer os recalques, a gente removia e colocava isopor no lugar e fazia o acabamento. Fizemos uma ciclovia inteira, assim. Só que aí tem uma característica, é uma obra residencial, né? Então tem interferência de tudo que é lado. E o isopor, você tem que ir fazendo, tirando pedacinhos dele para colocar no lugar, para conseguir fazer aquele quebra-cabeça, que é muito mais complicado do que uma obra como essa que você monta igual um Lego, né? Então foi um trabalho bem de relojoeiro mesmo para conseguir passar por todas as interferências e colocar a ciclovia, colocar tudo funcionando. A única coisa que não foi feita foi a rua periférica, porque acabou o dinheiro. Eu não sei como é que eles vão fazer, está esperando uma solução até hoje. E esse é o último caso, que é o caso mais pitoresco. Quando nós estávamos fazendo a BR-101 Pernambuco,
esse trecho estava sendo feito também. E quem estava executando estava fazendo acompanhamento dessa obra, era outro empreiteiro e outra empresa fazendo o acompanhamento dos aterros em argila mole. E por alguma razão nós fomos procurados pela empresa que estava fazendo o monitoramento, dizendo que queria fazer um aterro de isopor. Tinha conversado com o cliente tinha topado. Eu falei, então faça. Você não quer fazer comigo? Eu falei, não conheço o caso, então faz, não é complicado. Aí o cara fez. E o aterro ali tinha cerca de, total, para chegar no encontro de ponte, 2 encontros, ia ter uma coisa com 4,5 metros. Aí ele estava com 3 metros. E alegou que as deformações estavam muito altas e que se colocasse esse 1,5 metro ia romper. A alegação que ele fez, então ele resolveu fazer isopor. E a solução dele foi retirar os 3 metros de aterro que ele já tinha e começou a isopor desde a base. E vocês estão vendo aqui que tem um rio bem caudaloso, navegável, tá? E que, olhando talvez com um pouquinho de detalhe, a fotografia não pode ajudar muito, mas você vê que tem mancha de água chegando até aqui. Tá? Ou seja, esse rio, na vazão alta, ele sobe muito e traz aí o pior inimigo do isopor, que é muito leve, então ele boia, tá certo? Mas ele achou por bem tirar os 3,5 metros de aterro, que já estavam lá estabilizados, era questão de esperar mais algum tempo que ele ia parar de deformar e trocar tudo por isopor, e assim fez. E vocês estão vendo aqui, um dos lados já estava com a capa de proteção mecânica em cima, quer dizer, você terminou o aterro e fez a capa de proteção mecânica, uma capa de concreto de 10 a 12 centímetros, armada, e o outro lado estava com todos os blocos já posicionados. Tá? E num fim de semana aconteceu isso. Quando chegou lá, o lado que estava já com a laje de proteção deformou isso aqui tanto, causou essa trinca longitudinal pelo eixo da pista até o final, e o trecho que não estava assim. Aquilo que você via, isso aqui, virou isso aqui. Claro que tinha como nessa fase de isopor exposto, existe perigo de alguém jogar um cigarro ou alguma coisa química que possa destruir, tinha uma pessoa tomando conta e contou, vamos dividir por 2. Ele falou que viu o bloco voando a 7 metros de altura. Vai fechar por 3,5, acho que está de bom tamanho. Mas o fato é que você não vê um bloco na posição. Nessas camadas superiores não tem um bloco na sua posição. Quer dizer, foi realmente, como eles estão muito imbricados, e tem o talude lateral confinando, quando ele explode, ele realmente levanta o bloco, sabe? Então, os nossos blocos, quando a gente faz, eles estão todos eles numerados. Se isso fosse uma obra nossa, a gente saberia onde é que aquele bloco estava. Tá? Se não era por uma razão de controle de qualidade. Aqui não, aqui não eram numerados, a gente não sabe dizer, mas aconteceu isso aí. E aí nós fomos chamados para reprojetar. E uma tristeza, né? Que você tinha aqui 18 mil metros cúbicos de bloco. E não tinha como utilizar isso aí tudo, porque a solução não estava certa. Porque quando o nível d'água subia, o nível do rio subia, chegava a base e 1 metro acima da base. Ou seja, vai flutuar, não tem jeito, sabe? E aconteceu uma vez e ia acontecer tantas outras. Então, nossa solução foi, se ele tinha conseguido colocar 3 metros de aterro, vamos colocar 3 metros de aterro e vamos usar os blocos a partir dos 3 metros. Foi o que a gente fez. Utilizamos alguma coisa como 40% dos blocos que tinham lá e depois arrumamos outro espaço para fazer uma outra solução que usou o remanescente dos blocos. Tá? Então, esse aqui é o problema. Então, o nosso inimigo único, nós temos 2 inimigos sérios, né, que são os produtos químicos que podem dissolver o bloco, a gente tem que produzir maneiras de evitar que isso aconteça, que são as proteções mecânicas que a gente faz, e a água. Certo? Você reduz muito o peso. Tá? E o critério de projeto é simplesmente esse. Você tem possibilidade de água, não coloque bloco. Você tem possibilidade de nível d'água subir, não coloque bloco. Uma outra solução até você chegar numa situação de fator de segurança razoável contra qualquer possibilidade de subir do nível d'água, senão você vai perder a tua obra. Tá? E a segunda coisa é você se proteger contra os efeitos que destroem o isopor, qualquer que seja ele aí principalmente. Tá? Então, a gente faz uma série de proteções, isso aqui é um projetinho nosso, que ele é feito detalhadamente, quer dizer,
A coloração que você vê aqui é o tipo de bloco, a dimensão que a gente faz para ele já sair cortado de fábrica, para fazer a melhor utilização, minimizar as perdas, minimizar as sobras, tá? Que quando você tem uma pista linear reta, não em curva, facilita muito. Acho que é para mim essa ligação, eu não vou atender não. Quando você tem em curva, como foi o caso da Vila Pan-Americana, é mais complexo, tá? Mas a gente consegue fazer um projeto detalhado com coloração de bloco, com as dimensões certas para sair de fábrica, e já a melhor aproveitamento possível, tá? E o fundamental, quer dizer, qual é a dificuldade executiva? A dificuldade executiva é só no arranque, quando você vai começar, tá? Tem que fazer uma camada de areia que ela é nivelada como se fosse um contrapiso, tá? Perfeitamente nivelado, porque se você sair com um bloco torto em qualquer direção, você vai chegar lá em cima com um problema seríssimo, que esse negócio vai se ampliando, tá? Então tem que fazer um contrapiso de areia, passar régua para ficar retinho, coloca o bloco e faz essa primeira camada, toda ela tem que estar rigorosamente plana, lisa, perfeita em esquadro. Daí para frente é brincadeira, é montar Lego mesmo, botar um bloco em cima do outro. Mantida a geometria prevista, que o ideal é você fazer um degrauzinho nos dois extremos, para que você possa fazer a proteção mecânica, tá? Então, esse é um projeto acabado, você vai subindo junto com uma manta de polietileno, simples, e depois vai receber uma capa de concreto, tá? Capinha de concreto que é mais fácil ela fazer nos degraus, então você faz ela em degrau. Junta dos blocos. Isso aqui não é desejável, tá? Não é desejável porque você perde um pouco do imbricamento. Então você pode ter recálculos diferenciais. Se acontecer, preenche com areia grossa, tá? Mas o ideal é que não aconteça, colocar os blocos o mais próximo possível. Por isso é que você tem que fazer aquele trabalho de base muito bem feito, para evitar esse tipo de coisa. Tá? Tanto o desnível do bloco quanto a abertura de bloco. Tá? Proteção lateral. Construção da capa. Tem uma malha de ferro e um concreto. E esse polietileno, polipropileno entra embaixo da laje, fecha com a camada de PAD. Eles têm uma camada de PAD de 1 milímetro em cima, que entra o polipropileno por baixo. E joga uma camada de concreto armado em cima, bota uma manta para a cura, para evitar que ele fissure, tá certo? E você tem uma solução bem adequada. Aí está um pano grande, isso aqui é da BR-101, já pronto para ser concretado. Você vê que ele está confinado desse lado não. A manta de proteção para fissuração. Detalhe do bloco. Esse aqui é o que eu digo, que nossos blocos são numerados, porque nós desenvolvemos uma tecnologia de fazer o controle de qualidade do bloco na fábrica, evitar o transporte para o campo e a rejeição do bloco no campo. Então a gente monta uma equipe na própria fábrica, onde depois que o bloco curou, passou uma semana lá em um ambiente, um depósito como esse aqui é o ideal, coberto, para ele expandir, faz o corte, e a gente manda o técnico lá e ele faz a verificação. Esquadro, volume, as dimensões, peso, uma balança, pesa o bloco, pega o volume, vê a densidade, escreve a densidade nele, numera o bloco, e diz se ele está aprovado ou não está aprovado, esse está liberado para ir para o campo, tá? Porque o frete é um item caro. Tem que ser em caminhão fechado, porque não pode correr risco de alguém jogar um cigarro, ou cair qualquer produto, tá? E então ele está não conforme, fica na fábrica, o cara vai reutilizar, ele pode reutilizar, não para fazer EPS, mas para fazer isopor de embalagem. Aí ele desfaz aquilo e usa, tá? Não dá para fazer outro EPS, alta densidade. Esse, como eu falei, é um bloco não conforme, está totalmente grosso. Você tem que verificar que às vezes ele abre trinca na fase de cura, ele abre uma trinca que ele vai além da linha de corte. Inaceitável, não pode ser aceito, está rejeitado também. Então tem uma série de detalhes de controle de qualidade que são feitos na fábrica para evitar o transporte, tá? Então é isso aí, bloco livre de bicheira, que de vez em quando aparece aquela fotografia anterior, às vezes aparece uma face inteira, vai aparecer só num cantinho, mas é uma bicheira. Se você enfiar a mão, você vai escavar e você vai ver que ele está podre, digamos assim, até uma profundidade grande. Não é um bloco aceitável para a gente, tá? E o controle de qualidade que ele é feito a cada 500 metros cúbicos, você tem que tirar e sacrificar um bloco para você fazer ensaio de compressão para definir a nossa curva de tensão e deformação, para ver
onde é que a gente está trabalhando com ela. Tá? Isso é feito com uma máquina de extração de concreto, cilindro, e faz um ensaio como se fosse um concreto, um cilindro de concreto mesmo. Então, é isso. Obrigado aí pela atenção, estou à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver fazer algum questionamento, estou à disposição.